Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O cumprimento da lei. Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois de ter terminado de falar do primeiro mandamento, a saber, não matarás, o Senhor procede ordenadamente a falar do segundo. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Santo Agostinho. Isto é, não irás procurar outra mulher além da tua, pois, se exiges isso de tua mulher, não irás querer proceder de igual modo, tanto mais que o marido deve ser exemplo de virtude para sua mulher? É vergonhoso para um homem dizer que não pode proceder dessa forma. O que faz a mulher, não poderá fazê-lo o homem? Não digas: não tenho mulher e, portanto, vou à procura de uma mulher pública, já que assim não quebra o preceito, uma vez que este diz: não cometerás adultério. Já sabes o que vales, o preço que Cristo pagou por ti. Já sabes o que comes e bebes, e quem comes e quem bebes. Afasta-te, pois, das fornicações. Como corrompes a imagem de Deus, que és tu, por meio da fornicação e dos deslizes carnais, o próprio Deus, que conhece o que te é útil, te ordena isto para que não destruas o seu templo, que começaste a ser. Mas, como os fariseus acreditavam que apenas o trato corporal e ilícito com uma mulher se chamava adultério, o Senhor lhes manifestou que a concupiscência de fazê-lo não era outra coisa senão o adultério, dizendo-lhes: eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. O que a lei ordena é: não desejarás a mulher do teu próximo, o que parecia aos judeus que se deveria entender só como a ação de tomar a mulher do outro, e não o concurso carnal. São Jerônimo. Entre a paixão e o movimento que a precede, há a diferença de que a paixão se considera um vício, e, no entanto, o movimento que a precede, mesmo quando tem a mesma culpa que a de um vício, não é considerado crime. Assim, aquele que visse uma mulher e observasse que sua alma assim se perturba, este deve considerar-se como atacado pela paixão que nasce. Se consente, passa a paixão consumada,
E para este homem não falta a vontade de pecar, mas somente a ocasião. De todo aquele que olhasse uma mulher com ânimo de concupiscência, isto é, se a olhasse de tal modo que a desejasse e se dispusesse a consumar o ato, pode, com verdade, ser dito que já cometeu adultério em seu coração. Santo Agostinho. 3 circunstâncias concorrem para que se cometa um pecado: a sugestão, o prazer e o consentimento. A sugestão se verifica por meio da memória, isto é, por meio dos sentidos do corpo, cujo gozo, se algum houver, terá incorrido em deleite ilícito, o qual deve ser refreado. Se tiver havido consentimento, então haverá pecado completo. O prazer, contudo, antes do consentimento, ou é nulo ou muito leve. Consentir com ele é pecado, mas, caso seja posto em prática, parece que então se sacia e se apaga a concupiscência. Mais ainda, quando a sugestão se repete, o prazer é maior, mas não tão grande quanto aquele que vem a constituir um hábito que dificilmente se pode vencer. São Gregório Magno. Todo aquele que olha exteriormente de maneira desprevenida geralmente incorre no prazer do pecado e, obrigado pelos desejos, começa a querer o que antes não quis. É grande demais a força com que a carne obriga a queda, e, uma vez obrigada pela beleza da forma que entra por meio dos olhos, forma-se o desejo no coração, que agora só poderá ser extinto com a violência de um grande combate. Devemos, pois, vigiar-nos, porque não se deve olhar aquilo que não é lícito desejar. Para que a inteligência possa conservar-se limpa em seu pensamento, devem os olhos afastar-se da libertinagem, da voluptuosidade, porque são como os ladrões que nos arrastam para a culpa. São João Crisóstomo. Se quiseres com frequência fixar os olhos em belos rostos, serás certamente capturado, ainda que por acaso possas conter teu ânimo por 2 ou 3 vezes, porque não és superior à sorte e à natureza humana. Mas aquele que acende a chama do seu coração após ver uma mulher, mesmo que não veja suas formas, este guarda consigo a recordação das ações torpes, de cuja representação muitas vezes passa a ação. E se alguma mulher, adornando-se demais, atrair para si os olhos de muitos homens, mesmo que não faça nenhum pecar, esta padecerá o fogo do inferno, porque prepara o veneno e oferece o copo, mesmo quando não encontra ninguém que o beba. O que disse dos homens, igualmente se pode dizer às mulheres. O que se disse à cabeça, seguramente é também uma advertência dirigida a todo o corpo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de nos ensinar a evitar o pecado do adultério, não somente nas ações, mas também no coração, porque não só se deve evitar o pecado, como também se devem evitar as ocasiões do pecado, Cristo nos disse, consequentemente, que convém evitar as ocasiões do pecado, dizendo: caso o teu olho direito te leve a pecar. Pseudo Crisóstomo. Se, segundo o profeta, não há em nossa carne nada que não esteja ferido pelo pecado, devemos cortar quantos membros tivermos para que a pena destes pague pela malícia da carne. Mas vejamos se podemos estender essa compreensão ao olho corporal e à mão. Assim como todo homem, quando se converte para Deus, está morto para o pecado, assim também o olho, ao deixar de olhar o mal, separa-se do pecado. Mas esta não é a única dificuldade. Se o olho direito te escandaliza, que faz o esquerdo? Por acaso contradiz o direito para que se conserve inocente? São Jerônimo. No olho direito e na mão direita se insinuam o afeto pelos irmãos, pela mulher, pelos filhos, parentes e amigos, dos quais, se alguma vez se mostrarem como obstáculos à nossa contemplação da luz verdadeira, devemos nos apartar.
Santo Agostinho. Do mesmo modo que se entende a contemplação no caso do olho, assim se deve entender com toda a propriedade a ação no caso da mão. Pelo olho compreendemos um amigo muito querido, e isso costuma ser dito por aqueles que querem expressar seu carinho dizendo: quero-te como as pupilas dos meus olhos. Convém aqui entender por olho um amigo conselheiro, porque o olho nos ensina o caminho. Quanto ao que se acrescenta acerca do olho direito, talvez seja para considerar de tal maneira ampliada o carinho em questão. Os homens sempre temem muito mais perder o olho direito. Ou entende-se que o olho direito é o seu conselheiro no que concerne às coisas divinas, já o esquerdo é o conselheiro no que concerne às mundanas, de modo que seja este o sentido dessa passagem. Qualquer que seja a coisa que tu amas, tanto como amas teu olho direito, se tratar de algo que te escandaliza, isto é, se te serve de impedimento para alcançar a verdadeira beatitude, arranca tal coisa e separa de ti. Já acerca do olho esquerdo, é supérfluo dizer mais. A mão direita é tida como amada ajudante nas coisas divinas, já a esquerda como auxiliar nas coisas necessárias para esta vida e para o corpo. Pseudo Crisóstomo. Ou, dito de outro modo, Cristo quer que nos preservemos não só do perigo de pecar, mas também que as muitas pessoas próximas de nós evitem fazer algo mal, como se, tendo tu um amigo que cuida bem de teus negócios, como teu olho, ou que os administra como se fosse tua própria mão, se souberes que ele faz algo de modo vergonhoso, lança-o para longe de ti, pois te escandaliza. Pois daremos conta não só dos nossos pecados, mas também dos pecados do próximo que podemos evitar. Santo Hilário de Poitiers. Faz-se, portanto, o grau de inocência mais elevado. É-nos aconselhado não só a não termos os nossos próprios vícios, mas também de não incorrer neles exteriormente. São Jerônimo. Ou ainda, como antes tinha falado da concupiscência da mulher, referiu-se agora ao pensamento e sensação como o olho que se fixa em diversas coisas. Pela mão direita e demais partes do corpo se designam os princípios da vontade dirigida à realização. Pseudo Crisóstomo. Este olho de carne é o espelho do olho interior. O corpo tem o seu sentido, que é o olho esquerdo, e o apetite é a mão esquerda. As ações da alma se chamam direitas, porque a alma foi criada com livre-arbítrio e sob a lei da justiça, para que veja e faça boas obras. O corpo não tem livre-arbítrio, está sob a lei do pecado e é chamado de mão esquerda. Não mandou o Senhor cortar o sentido ou o apetite da carne. Podemos conter o desejo da carne desde que não façamos o que a carne deseja. Mas não podemos jogá-la fora, a ela, a carne, para que não deseje. Quando, propositalmente, queremos uma coisa má e pensamos nela, então o sentido direito e a vontade direita nos escandalizam, e assim nos é ordenado cortar fora aquela coisa, o que podemos fazer através do livre-arbítrio. Ou, dito de outra maneira, toda coisa boa que escandaliza a nós ou a outrem deve ser apartada daqueles que escandalizam. Da mesma maneira que, se visita uma mulher por causa da fé, trata-se de motivo bom e se chama olho direito. Mas, se visitando-a com frequência cai no desejo dela, ou se os que assistem a isso se escandalizam, então meu olho direito me escandaliza, e o que é bom serve de escândalo. O olho direito é uma visada com bom fim, isto é, boa intenção. A mão direita é a vontade boa. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Teu olho direito é também a vida contemplativa, que se escandaliza quando cais em indolência ou em arrogância, ou quando, por debilidade nossa, não podemos contemplar o que é puro. A mão direita é uma boa obra ou a vida ativa, a qual escandaliza quando somos enlaçados pelo grande número de coisas mundanas e pelo tédio da ocupação.
Se alguém não goza da vida contemplativa, que não se descuide da ativa, de modo a, enquanto se ocupa, não se ressecar no ócio, longe da doçura eterna. Remígio de Auxerre. Nosso Senhor Jesus Cristo manifesta por que se deve arrancar o olho direito e quando se deve cortar a mão direita ao dizer: pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Pseudo Crisóstomo. Como somos membros uns dos outros, melhor é que nos salvemos sem um desses membros do que, querendo conservá-los, pereçamos eles e nós. Ou é melhor que nos salvemos sem um tal bom propósito ou uma tal boa obra do que, buscando realizar todas as boas obras, perecermos com todas elas. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Tinha o Senhor antes ensinado que não se deve desejar a mulher do próximo. Agora ensina como consequência que não se deve abandonar a sua própria mulher, dizendo: foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. São Jerônimo. Mais adiante, Nosso Senhor e Salvador explica melhor essa passagem. Moisés mandou dar o libelo de repúdio em razão da dureza de coração dos maridos, isto é, que fazendo-o não para conceder o divórcio em si, mas para impedir o homicídio. Pseudo Crisóstomo. Quando Moisés tirou os filhos de Israel do Egito, estes, por sua ascendência, eram israelitas, mas, por seus costumes, eram egípcios. Por causa dos hábitos dos gentios, acontecia que o marido odiasse a esposa e, como não era permitido despedi-la, estava pronto para matá-la ou atormentá-la constantemente. Por isso Moisés mandou dar o libelo de repúdio, não porque fosse algo bom, mas porque era remédio para o mal maior. Santo Hilário de Poitiers. Mas o Nosso Senhor, que trouxe a equidade para todos, prescreveu que ela deveria permanecer especialmente na paz conjugal. Santo Agostinho. O que aqui ordena o Senhor sobre não mandar embora a mulher não é contrário ao que ordena a lei, como dizia Maniqueu, e tampouco a lei diz isto: aquele que assim quiser, que repudie sua esposa. Neste caso, o oposto seria não repudiá-la. Ao contrário, como a lei não queria que a mulher fosse repudiada pelo marido, estabeleceu por isso o obstáculo do libelo, o qual poderia deter um espírito precipitado. Além disso, entre os hebreus, como se diz, somente os escribas tinham o privilégio de escrever em seu idioma, porque detinham sabedoria superior. A lei mandava que fossem até estes todos aqueles a quem determinou dar o libelo de repúdio se quisessem repudiar sua mulher. Esses escribas procuravam persuadir os consortes, de maneira pacífica, a que estabelecessem a concórdia entre si, e não escreviam o libelo senão quando, tendo um ânimo extremamente perverso, não acolhiam o seu conselho e se perdia toda a esperança de reconciliação. Do mesmo modo como, pois, não cumpriu a lei dos primeiros homens com essa sua adição de palavras, tampouco ele destruiu a de Moisés, opondo-lhe uma contrária, como dizia Maniqueu. Antes, de tal modo, recomendou todo o conteúdo da lei dos hebreus, e assim, tudo o que ele próprio dizia em acréscimo tinha o propósito ou de explicar, coisa que em partes obscuras da lei era muito necessário, ou observar como se a poderia cumprir melhor. Aquele que buscou meios de impedir o repúdio manifestou claramente que não queria a dissensão nem mesmo entre os homens mais endurecidos. O Senhor, justamente para confirmar que não se deve repudiar facilmente, excetua apenas a causa de fornicação, dizendo, a não ser por motivo de prostituição. Manda, pois, que se sofram todos os demais padecimentos, se acaso existirem, encarando-os com fortaleza em benefício da promessa solene conjugal. Pseudo Crisóstomo.
se devemos aturar com paciência os vícios de estranhos, já que disse o apóstolo em Gálatas: levai os fardos uns dos outros, quanto mais os das esposas. O homem cristão não só não deve pecar, como não deve oferecer aos outros a ocasião de pecar. Do contrário, a culpa de outrem viria a constituir um pecado seu, já que havia sido a causa de que se cometesse o crime. Aquele que, repudiando sua mulher, desse ocasião a adultérios, que ela comete com outro e o outro com ela, este seria condenado em razão desses adultérios. Por isso diz que aquele que repudia sua mulher a obriga ao adultério. Santo Agostinho. Também diz mais adiante que comete adultério o homem que se casar com a mulher que tiver sido repudiada por outro, ainda que o tenha sido por meio do libelo de repúdio. E por isso acrescenta: e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. São João Crisóstomo. E não se pode dizer que o seu próprio marido a repudiou, já que esta, mesmo depois repudiada, continua sendo mulher daquele que a repudiou. Santo Agostinho. O apóstolo assinala os limites deste conceito, dizendo que deve ser observado durante todo o tempo de vida do marido, mas que, morto este, tem a mulher licença para casar-se. E se não é concedida a ela permissão para casar-se com outro enquanto seu marido, de quem se separou, estiver vivo, muito menos lhe será permitido cometer atos ilícitos ou relações vergonhosas com qualquer outro. Aquele que, sem repudiar sua mulher, vive com ela, não carnal, mas espiritualmente, não age contra esses preceitos, pois os matrimônios daqueles que vivem em continência por mútuo consentimento são mais felizes. Daí vem uma questão: já que Nosso Senhor permite que se repudie a mulher em razão da fornicação, convém saber que tipo de fornicação é esse. Devemos saber que se essa fornicação se refere àqueles que cometem relações sexuais ilícitas, ou se, como dizem as Escrituras, fornicação é toda depravação ilícita, tal como a idolatria, a avareza ou qualquer outra transgressão da lei cometida por concupiscência ilícita. Mas, se é permitido, segundo o apóstolo, repudiar a mulher infiel, ainda quanto melhor seria não repudiá-la. No entanto, não é lícito, segundo o preceito do Senhor, que se repudie a mulher senão por causa de fornicação. A infidelidade é a própria fornicação. E se a infidelidade é também fornicação, e a idolatria é infidelidade, e a avareza é idolatria, não se deve duvidar que a avareza também seja fornicação. E nesse caso, quem poderá separar facilmente da fornicação qualquer concupiscência ilícita, se a avareza é fornicação também? Não queremos, contudo, que nosso tratamento de uma tão difícil questão que nos é suscitada por assunto tão grave satisfaça o leitor. Nem todo pecado é fornicação espiritual, nem tampouco Deus aniquila a todo aquele que peca, já que todos os dias ouve seus santos que dizem: perdoa-nos as nossas ofensas. No entanto, perde todo aquele que se faz réu de fornicação com relação a ele. É lícito o repúdio por uma fornicação dessa natureza? É questão obscuríssima, mas não há dúvida alguma de que é lícito quando se trata de fornicação que profana o corpo. Se alguém diz que o Senhor considera a fornicação causa suficiente para repudiar a mulher, isto é, aquela fornicação que se comete por meio de concubinato ilícito, pode-se dizer que o Senhor se referia a ambos os fiéis, dizendo que a ninguém é lícito separar-se do outro, a não ser por causa da fornicação. Aqui não se trata apenas de repudiar a mulher adúltera. Aquele que a repudia o faz não só porque ela cometia fornicação, mas também porque era causa de fornicação para ele mesmo. Repudiá-la-ia, assim, não só em razão da fornicação dela, mas também da sua. Dela, porque fornica, e sua, para que não fornique. Com igual razão, o marido a repudiará,
se ela lhe diz: não continuarei a ser tua mulher a menos que acumules riquezas por meio de assaltos, ou caso recomende ao seu marido algum outro ato criminoso ou vergonhoso. Assim, aquele a quem a mulher disser qualquer coisa dessa espécie, se for um verdadeiro penitente, cortará de si esse membro que o escandaliza. Não existe coisa mais iníqua do que deixar a mulher por causa de fornicação, quando o marido pode convencer-se de que também ele é um fornicador. Nesse caso, dá-se o que Paulo disse aos fiéis de Roma: naquilo mesmo em que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. E, quanto ao que disse Cristo, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério, pode-se perguntar se, assim como aquele que se casa com ela comete adultério, de igual modo peca aquela com quem se casou. Ordena o apóstolo que ela prossiga sem se casar ou que se reconcilie com o seu marido, mas, caso se separe do marido, diz o apóstolo que continue sem se casar. Se ela se separa do marido, há muita diferença entre saber se ela é repudiada ou quem repudia. Se é ela que se separa do marido e casa com outro, parece que se separa do primeiro por desejo de contrair novo matrimônio, o que se deve conceber como pensamento de adultério. Mas, se é ela a repudiada pelo marido, não se pode averiguar precisamente como se explica que, realizando-se a união por mútuo consentimento, seja só um deles aquele que comete adultério e o outro não. A isso se deve acrescentar que, se comete adultério aquele que se casa com outra que tenha sido repudiada pelo marido, ela que o faz adúltero, coisa que é proibida no espaço pelo Senhor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.